boa tarde ou boa noite, aqui já escureceu. Eu sou o pastor Raul Nogueira, focando vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. E nós éramos para ter iniciado às 17h30, mas como eu avisei, coloquei aí no Face, eu tive que levar a minha neta no hospital. E quando saímos de lá já eram 6 horas. Então, agora são exatamente 6h30. Nós avisamos que íamos passar para este horário. E eu gostaria que você estivesse realmente se preparando, porque o tema é forte. Isso fala para nós, especificamente para nós. Não está falando para não cristãos, está falando para crente, para pessoas como eu, como você, mas que eventualmente podemos estar fazendo alguma coisa contrária à palavra do Senhor. Bem, a palavra de Deus aqui vai ser trabalhada em cima do livro de Zacarias, capítulo 3. Então, Deus fala: tirai as vestes sujas. César, tudo bem, querido? Luziane, tudo bem? Um abraço a vocês dois. Então, o tema hoje vai ser esse: tirai as vestes sujas. E não está falando para incrédulo, está falando para cristão, tá bem? Então, nós temos aí que estar nos preparando, porque apesar de servos de Deus, lavados e purificados no sangue do Cordeiro, muitas vezes nós estamos nos sujando e não estamos tomando a forma que a palavra diz que devemos tomar. E passamos muitas vezes a andar conforme o mundo anda, não é? Ô Elias, boa tarde ou boa noite, não sei como é que está aí, mas é muito gostoso saber que vocês estão conosco mais uma vez. Assistam até o final, compartilhem e façam comentários, tá? Comentem aquilo que eventualmente vocês acharam interessante, aquilo que serviu para a sua vida, e também compartilhem com seus amigos na rede, tá bom? Um grande abraço a todos vocês aí, nós vamos estar orando. Se tiver algum pedido específico, por favor, mande. Pai, nós somos realmente muito gratos porque o Senhor permite ainda no Brasil, nós temos liberdade para compartilhar a Tua santa palavra. E hoje, Senhor, examinando Zacarias, capítulo 3, nós nos deparamos com uma palavra que realmente deve nos incomodar, deve nos confrontar, para que possamos estar limpos diante do Senhor. Entregamos a Ti cada pessoa que vai estar conosco aqui ao vivo. Nós pedimos que o Senhor esteja ministrando esta palavra ao coração dessas pessoas. Deus, nós somos tão falhos, mas o Senhor é o que deve estar nos orientando e nos levando a profundo arrependimento quando eventualmente te entristecemos. Entrego, Deus, também pessoas que estão doentes, pessoas que estão necessitadas. Eu tenho um neto, Senhor, o Miguel, que está passando por um probleminha, Senhor, de arritmia, está fazendo tratamento. Que o Senhor possa pôr a Tua mão de poder sobre essa criança e ela seja completamente restaurada. Também, Senhor, nós entregamos a vida, continuamos entregando a vida do Rafael, Senhor, que está tendo tantos tumores no corpo e agora ele nos escreve que talvez ele tenha que amputar o braço, mas, Pai, não permita que isso ocorra. Põe Tua mão ali, restaure aquela vida, ele é Teu servo. Também peço, Jesus, pela total recuperação de outras pessoas que nós sabemos. É um outro Rafael que tem hidrocefalia,
que ele precisa ser restaurado, a sua esposa também, a Pri, que tu possas estar dando a eles também paz, tranquilidade, recursos financeiros. Entrego, Deus, tantas pessoas que estão aí doentes, passando por problemas, passando por necessidades. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja visitando essas vidas de forma muito especial. Deus, seja conosco agora. Nos ilumine, Senhor. Continuo pedindo que o Senhor console o coração da Lu, do Max, com respeito à sua perda. Também, Pai, o Jack, Senhor, que perdeu seu irmão, faleceu. Então, que o Senhor também esteja consolando ele, a Shane e todos os familiares. Todos os demais, Pai, que estão aqui conosco, que têm perdas, que têm tristezas. A minha neta, Senhor, Camille, ela tem um problema, Senhor, no útero, tem sentido muitas dores, que o Senhor realmente dê a médica correta para tomar a decisão correta com respeito ao que ela tem que fazer. Também lembro, Deus, meu neto, que o Tiago, que está no Paraguai, será possivelmente operado amanhã. Então, que o Senhor dê sabedoria também aos médicos, tranquilidade, e que tudo corra bem. E há muitos outros, ó Deus, que precisam que o Senhor esteja agindo, esteja realmente manifestando o teu amor, o teu poder, e eu os entrego nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, José Cícero, seja bem-vindo. Ricardo já está. Seja bem-vindo. Marilena, Marilena, que Deus abençoe, meu querido, tá? Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos. E vamos abrir então a palavra do Senhor. Vamos abrir lá no capítulo 3 de Zacarias. E essa é uma palavra que realmente nos confronta. César, um grande abraço e gostei muito aí de receber o teu convite. Depois a gente conversa. Muito bem. Capítulo 3. Bom, primeiro vamos falar sobre Zacarias, não é? Zacarias, ele é um profeta, ok? Um profeta que, na verdade, ele tem o maior número de profecias e de menções a respeito do Messias. Você pode dizer para mim, mas ele é curto e Isaías é muito grande, não é? E realmente, Isaías é grande, menciona o Messias várias e várias vezes, a ponto de ser chamado como se fosse o quinto evangelho, mas Isaías tem 66 livros e Zacarias tem 14. No entanto, proporcionalmente, aquilo que Zacarias menciona e conta, e profecias muito assim, importantíssimas para nós, ultrapassa o número de Isaías em muito, tá bem? Esse Zacarias, esse profeta, né? Ele realmente foi alguém que, vamos dizer assim, voltou da Babilônia com Zorobabel e Josué. Zorobabel é governador. Logo, quem está me acompanhando aí em Daniel, nós estamos falando a respeito de uma série de coisas, né? A libertação de Israel, 70 semanas de Daniel, e exatamente Ciro liberta aqueles que deveriam voltar para Israel e refazer o templo. E depois, isso foi com Esdras, depois vai Neemias para a reconstrução dos muros. Então, são histórias que estão aí no mundo, né? Os livros seculares mencionam isso. Bem, e nós estamos aí com esse Zacarias durante o reinado de Ciro, não é? Mais de 50.000 judeus retornaram à Palestina, isso lá pelos idos de 538, não é? E começaram a colocar o alicerce do templo, e houve uma oposição e eles acabaram se acomodando durante 15 anos. 15 anos.
até que o Senhor levanta Ageu, levanta Zacarias para confrontá-los, e aí eles terminam de construir o templo em 4 anos. Bem, tanto Zacarias como Ageu estimularam o povo realmente a terminar o templo. E ele vai estar falando, os dois, tanto Ageu quanto Zacarias, vai estar falando para Zorobabel, que foi o governador que veio comandar essa empreitada, né? E também o Josué, que era alguém que nós vamos falar um pouco a respeito dele agora. Bem, Josué era sumo sacerdote, ok? Josué era sumo sacerdote. E, pelo que a gente entende por essa palavra, pela profecia que está sendo colocada, Josué era um servo de Deus muito fiel. Mas todos nós, apesar de buscarmos a presença do Senhor, apesar de nós estarmos sempre na presença dele, né, nós pecamos. E a própria palavra em 1 João, capítulo 1, fala, a pessoa, o cristão dessa época, como igreja, que falar que não tem pecado é mentiroso. Porque dentro de nós existe uma natureza decaída. Temos hoje duas. Essa natureza decaída que nos acompanha desde que nascemos, e uma outra nova, que iniciou a partir do instante que nós cremos na palavra de Deus, nos arrependemos e convidamos Cristo para entrar em nossas vidas. Bem, então, nós temos que fazer sempre o que eu chamo de respiração espiritual. Para quem não sabe, para quem não me acompanha, a respiração espiritual é uma analogia que nós usamos com a nossa respiração física. Sempre você está jogando fora o gás carbono, que é veneno, e respirando o oxigênio. Nós, no mundo espiritual, podemos usar essa ilustração. Qual é o nosso gás carbono espiritual? Chama-se pecados. E a palavra diz então que nós temos que nos esvaziar desses pecados. Isso ocorre à medida em que você se arrepende, confessa e se apropria do perdão que já foi dado para você, que é a igreja, porque o Senhor perdoou todos os teus pecados, passados, presentes e os que você nem fez ainda. E na medida que caminhamos, nós sujamos as nossas vestes. Alguns muito mais, outros muito menos. Algumas pessoas têm um passado terrível, mas quando Deus o Pai nos olha através de Cristo, Ele nos vê completamente limpos. E quando Satanás vem querer jogar alguma coisa no seu ouvido, dizendo, você fez isso, você fez aquilo, pode rejeitar em nome de Jesus, porque isso é mentira. Porque nós fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro, temos a vida eterna. Então, eu vou ler com vocês e quero que vocês meditem naquilo que vamos estar falando. Veja bem, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava na mão direita dele para lhe opor. Isso me lembra muito Jó, lembra? Então, o que eu já começo nesse versículo 1, algo muito claro. Todos nós que queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, seremos perseguidos. Isso é o normal. Lá, José Aparecido, poxa, há quanto tempo, meu irmão? Então, olha, precisamos conversar, hein? Então, o que acontece é isso. Você e eu, na medida que você caminha, querendo realmente agradar o coração de Deus, sempre se levantará oposições,
tentando impedir que você realize aquilo que você tem que realizar. E aqui está bem claro, Satanás está ali, à mão direita dele, para se opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, e não é este um tição tirado do fogo? Quando nós olhamos essa expressão, Israel foi salvo do fogo do cativeiro de Babilônia. Então, todo aquele povo que estava ali, aqueles 50 que chegaram, e que estavam já um certo tempo ali, e pararam a reconstrução do templo, porque se levantou oposição, Ageu e Zacarias vão se levantar e vão confrontar tanto o governador quanto Josué, para que eles possam continuar a fazer aquilo que eles tinham que fazer. Então, a desculpa muitas vezes para nós ficarmos acomodados, não fazermos aquilo que nós deveríamos estar fazendo, é exatamente quando se levantam oposições contra nós. Então, ele diz assim: ora, Josué, trajando de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, aqui está falando que Josué estava diante do anjo do Senhor. Bem, normalmente no Velho Testamento, quando se fala de o anjo do Senhor, não é? Quase que sempre está falando sobre Cristo, sobre o Messias, sobre aquele que viria, não é? Então, aqui nós não podemos afirmar, porque a minha compreensão é um pouco limitada com respeito ao que foi escrito, mas é a segunda vez que diz: ora, Josué, trajando de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Quem tomou? O anjo. Então, é possível, há uma grande chance, uma grande probabilidade de ser o anjo do Senhor. Ok? E ele apareceu isso diversas vezes, situações muito interessantes, não é? Apareceu para os pais de Sansão, apareceu para Gideão, apareceu para Abrão, várias e várias situações em que o anjo do Senhor, e ali é muito claro, são textos muito claros que mostram que está falando sobre a segunda pessoa da Trindade de Deus. Então, aqui eu vou repetir o versículo 3, ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse, ou seja, esse quem? O anjo. E disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Esse é o tema. E nós temos uma relação dessa passagem com o Novo Testamento que nós vamos estar lendo logo, logo. E aqui mostra que essas vestes sujas tinha um simbolismo de algo que precisava ser removido. Não é a primeira vez que Deus usa essa analogia de vestes, identificando a sujeira, o pecado. E no caso de Josué, apesar de ele ser um servo de Deus fiel, ele tinha algo que precisava ser melhorado, precisava ser mudado. Então ele diz, ora, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, então agora vai falar para Josué, eis que tenho feito
que passe de ti a tua iniquidade. Bem, eu disse que eu tenho uma interpretação um pouco limitada, porque eu sou limitado. Mas quando nós examinamos esses versículos, nós podemos começar a entender que quem está falando tem autoridade. E a autoridade desse que está falando não me parece ser apenas de um simples anjo, mas o anjo do Senhor. Porque ele diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Não pode ser um anjo normal. Não pode. Eu creio que seja realmente o anjo do Senhor, a segunda pessoa da Trindade. E diz mais: e te vestirei de finos trajes. Então, seria removido um traje sujo, simbolizando algo que precisava ser limpo, santidade. Essa é a palavra. Muitas vezes, nós nos sujamos com o andar, com o caminhar neste mundo, mesmo sendo servos. Por isso temos que fazer o que eu estava começando a falar sobre a respiração espiritual. E o que nós temos que fazer na respiração espiritual? Temos que jogar para fora o gás carbônico espiritual, que são os pecados, porque a minha natureza é decaída, o pecado gera pecados. Muito bem. E temos que estar nos enchendo do Espírito. A palavra de Deus em Efésios 5 fala, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher do Espírito. Então, a respiração espiritual é algo que nós temos sempre que estar fazendo para estar continuamente limpos, confessando o pecado, nos arrependendo e nos apropriando do perdão que o Senhor já nos deu na cruz. Isso é para a igreja. E ele diz, olha só o que ele fala. Ele que está falando, ou seja, o anjo do Senhor está se referindo a Josué, eis que tenho feito que passo de ti a tua iniquidade, e te vestirei, ele é o anjo do Senhor, e te vestirei de finos trajes. Lembra que lá no Éden, Adão e Eva haviam se sujado. E eles tentaram se cobrir com vestes, folhas, e se esconder atrás de uma árvore. E quando veio o Senhor, que era exatamente a segunda pessoa da Trindade, e os confrontou, Adão, onde estás? E como eu já comentei em outras lives, se a pergunta do Senhor fosse uma pergunta geográfica, Adão teria que falar, estou atrás da árvore. Não, a pergunta não foi essa. A pergunta foi, qual é a tua posição, Adão, com relação a mim? E Adão vira e fala, percebi que eu estava nu, tive medo e me escondi. Mas não falou que ele tinha tentado se cobrir com folhas para tentar tapar o pecado. Mais à frente, depois que o Senhor faz a profecia de Gênesis 3,15, que o Messias viria e esmagaria a cabeça da serpente. Depois fala, tinha falado com a mulher, falou com o diabo e fala com o próprio Adão. E no final, diz a palavra que o Senhor os cobriu. Olha só, Deus os cobriu com peles. Deus os vestiu. E essa é o que nós estamos vendo, essa afirmação no versículo 4, onde o anjo, creio que seja o anjo do Senhor, afirma para Josué, e te vestirei de finos trajes. Interessante. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, não entregou as peles para Adão e Eva para eles se cobrirem. Não, diz a palavra que Deus os vestiu. Deus os vestiu. Isso é algo tremendo.
em algo tremendo. Nós entendemos que aqui está havendo realmente um processo de limpeza, de santificação, porque Josué tinha que ser um sumo sacerdote limpo. E no versículo 5 diz: E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então, na presença da segunda pessoa da Trindade, sempre estava presente em momentos assim de fatos maravilhosos, profundos, significativos. E por que sempre era a segunda pessoa? Lembra quando Isaías, lá no capítulo 6, ele viu no trono, e a palavra ali era Adonai, ele quase morreu, achou que ele ia morrer, vou me desintegrar, ele só não sabia que era a segunda pessoa da Trindade ali. Sempre, sempre, a segunda pessoa se esvaziou depois da queda, porque antes da queda, Adão e Eva tinham contato com Deus triuno sem nenhum problema. Mas após a queda, se a glória do Senhor se manifestasse nesse período em que Adão e Eva estavam em pecado, eles simplesmente seriam trucidados, seriam realmente desintegrados. Então, sempre a segunda pessoa se esvaziou para se manifestar, para que aquela pessoa que ele estava tratando não fosse destruída. Enfim, aqui fala que foi colocado então trajes próprios e um turbante limpo, não é? Então é interessante porque normalmente havia uma placa de ouro na qual estava gravado num turbante do sumo sacerdote: Santo ao Senhor. Santo ao Senhor. Porque ele era sumo sacerdote. E ele tinha que se purificar para entrar no Santo dos Santos. Ele tinha que entrar sempre limpo, não é? E nessa ocasião, ainda não podia fazer isso porque eles estavam reconstruindo o templo, que havia sido derrubado por Nabucodonosor. Entrou uma pessoa agora há pouco, Assuero. Esse nome é interessante, Assuero. Muito interessante. Wellington, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. E protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem a condição: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Na posição que Deus coloca Josué, era uma posição de extrema importância, muita importância. O Senhor está colocando Josué realmente como alguém que estaria, de alguma forma, sendo um grande influenciador ao povo. E mais, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Claro, essa é uma profecia a respeito do Messias, seria o renovo. Então, nós entendemos que esses companheiros que se assentavam, né, diante dele, eram outros sacerdotes que deveriam estar limpos, mas ele era sumo sacerdote. A posição de Josué era diferenciada dos sacerdotes. E aí a gente entende que havia realmente uma profecia da vinda do Messias de Israel. E isso a gente vai encontrar em algumas vezes em Zacarias,
Zacarias 14, por exemplo, que nós vamos estar comentando, principalmente quando nós estivermos tratando lá de Daniel. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única são 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. E depois no 4 ele começa dizendo: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel é exatamente o governador. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando com ele? Não é o anjo? E como é que ele fala? Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela, ou seja, ele seria que estaria terminando daquela confrontação de Ageu e Zacarias, 4 anos depois, ele estaria colocando a pedra de arremate no templo. Então nós vimos o Senhor preparando Josué, sumo sacerdote, e agora preparando também o governador Zorobabel, e a gente percebe que Deus sempre cuida dos servos que ele vai usar. E é interessante isso. Eu estou falando com cristãos, eu creio. A maioria dos que estão aqui são servos de Deus. E a Mandu, uau! Quanto tempo! Grande abraço. Grande abraço mesmo, Yamandu. Nós sempre lembramos quando nós estivemos com você na praia. Tudo bem? Que Deus abençoe muito. Bem, então, Deus trata comigo e Deus trata com você. Se você nunca de verdade teve um encontro genuíno com Jesus, se você ainda é um mero religioso, se as suas práticas se resumem em rituais, em frequentar algum lugar, dar alguma oferta, fazer alguma coisa boa, achando que isso é o resumo de um cristianismo onde te levará um dia na presença de Deus, se você pensa assim, está enganado. Nada que você faça, nada que eu faça, vai mudar o que eu sou. Quando nascemos nesse mundo, nascemos sujos, imundos, pecadores, terríveis. E somente quando o Senhor Jesus entra em nossa vida, há mudança. O Senhor nos limpa. E Ele sim faz uma mudança das nossas vestimentas, não é? Nosso traje. Nós estamos falando aqui de um Josué, nós estamos falando de um Zorobabel, que eram homens do Velho Testamento que estavam debaixo da lei. Mas nós somos diferentes. Nós somos igreja. Nós somos santuários do Espírito Santo. E um dia, quando você recebeu Jesus Cristo no seu coração, você foi feito filho de Deus. O Senhor te limpou por completo. Ele te vestiu com roupas limpas. Mas, mesmo como igreja, mesmo o Senhor olhando para nós e
nós nos vê limpos, nós caminhamos nesse mundo segundo a palavra e cometemos erros. E muitas vezes entristecemos o coração do nosso Deus. E acabamos fazendo com que as nossas vestes comecem a ficar um pouco sujas. E temos que fazer algumas coisas práticas, como eu falei, da respiração espiritual. E como é que eu faço isso? 3 listas. Pessoas que eu preciso pedir perdão de verdade. Pessoas que eu preciso perdoar de verdade. E pecados que só eu e Deus conhecemos. Só que, nesses 2 casos de pedir perdão e perdoar, antes de eu tomar uma iniciativa de fazer isso com alguém que eu ofendi, alguém que eu machuquei, ou alguma coisa que alguém fez e eu guardei no meu coração, raiz de amargura, primeiro eu tenho que acertar com Deus. Eu tenho que chegar para ele e dizer, Senhor, olha, eu tenho ódio de fulano porque ele fez isso, mas isso é pecado, eu confesso, me arrependo e deixo, me aproprio do perdão que o Senhor já me deu na cruz. E vai e demonstre amor pela pessoa. E se você foi que ofendeu, antes de querer ir lá pedir perdão à pessoa, você tem que acertar com Deus, porque quando você fez isso com essa pessoa, você pecou contra Deus. Sempre temos que acertar primeiro com o Senhor, para depois acertar com as pessoas que eventualmente nos relacionamos. E a outra lista, pecados que só você e Deus conhece. Tomando a atitude de confessar e deixar. Querido, quando você se esvazia, você pode agora dizer, Senhor, encha-me do teu Espírito. E estar continuamente lavando a tua roupa, na medida que você comete algum pecado e você se suja. Isso é o símbolo também do lavar os pés que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Era um símbolo. Quando o pessoal caminhava com sandália e chegava na casa de alguém, o servo mais simples ia lá e lavava os pés dessa pessoa. E esse é o caminhar. Tanto é que Pedro diz, não, Senhor, não posso aceitar o Senhor lavar os meus pés. Pedro deve ter ficado tremendamente constrangido de ver o Senhor da glória querendo lavar os seus pés. Eu mesmo me constrangeria de deixar algum irmão fazer isso. E aí ele vira para o Senhor e fala, não quero que o Senhor faça isso. E aí o Senhor Jesus falou, tá bom, então você não vai ter parte de mim. E ele diz, não, peraí, então é assim? Então lava tudo, já começa da cabeça e me lava inteiro. E o Senhor Jesus falou, não, quem já se lavou pela palavra já está limpo. Ele estava simbolizando o caminhar diário que você tem que fazer, confessando o seu pecado, se arrependendo, deixando e se apropriando do perdão que o Senhor já deu na cruz do Calvário, de todos os teus pecados passados, presentes e o que você vai fazer. Bem, aqui nós estamos vendo uma preparação em termos aí de Josué, e o 3:9, quando fala da pedra, né? Quando fala da pedra, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu lavrei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Então, esses 7 olhos representam exatamente a manifestação do Senhor Deus sobre a terra. Lá no versículo 10 diz, 4:10, Zacarias 4:10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então, lá em Apocalipse 4:5 fala dos espíritos, 7 espíritos que são do Senhor. É exatamente uma maneira, porque o número 7 trata da perfeição do Senhor, né? E aqui então ele está preparando Josué para assumir
como sumo sacerdote nesse novo templo que estava sendo construído. Bom, e para você, qual seria a parte prática disso? Sendo que você hoje é filho de Deus, sendo que você hoje é santuário do Espírito Santo, sendo que você hoje foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, se realmente um dia você reconheceu que você é pecador miserável e entendeu que nenhum pastor, nem igreja, nada poderia te limpar, e você tomou a decisão e convidou Jesus Cristo para ser seu Senhor e Salvador. Nesse dia, você foi feito filho de Deus, passou a ter a vida eterna. Um detalhe, aquelas 3 listas não é nada místico, é só para lembrar. Senhor, traz na minha mente pessoas que eu tenho que pedir perdão, traz na minha mente pessoas que eu tenho que perdoar. Senhor, coisas que estão te entristecendo. Só para lembrar. E aí você vai acertando com Deus e depois rasga, pica joga isso tudo no lixo. Não de forma mística, mas aquilo foi feito só para te ajudar a lembrar, porque é o Senhor que te perdoa, é o Senhor que te limpa. Bem, abra conosco lá em Efésios. Em Efésios capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver uma analogia em termos práticos de como fazer isso, como mudar as nossas vestes e jogar uma veste suja e colocar uma limpa. Veja bem, presta bem atenção no versículo 17 em diante. Está escrevendo para crente. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, os gentios vivem com vestes imundas, trapos sujos, e vão continuar assim até ir para o inferno, se eventualmente não se lavarem em Cristo. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, ele está dizendo, olha, o ímpio tem esse tipo de vida, é o normal, eles estão debaixo da lei do pecado e da morte, mas você não. Você foi lavado e purificado no sangue do Cordeiro, você mudou de lei, você está debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, conforme Romanos fala 8, 1 e 2. E você não pode andar como você andava antes. Antes você estava morto, conforme Efésios 2. Você andava segundo os seus pensamentos e os desejos da tua carne. Agora não. Agora você está numa fase diferente, você é filho de Deus. Então ele diz assim, versículo 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, se você anda se sujando, isso é coisa do passado, não mais agora. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído segundo é a verdade em Jesus. No grego, esse se é que dá a impressão como se ele estivesse duvidando. Não. No grego é como se ele estivesse dizendo, já que de fato você ouviu, se isso é verdade, então você não pode andar mais sujo como você andava antes. No sentido de que, quanto ao trato passado, olha só, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, você tem que arrancar fora as vestes do velho homem. Não pode ter mais resquícios dela. Não pode ter mais nada que te lembre o teu passado. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão.
procedentes da verdade. Ou seja, nós agora como crentes, que fomos lavados e purificados no sangue do Cordeiro, é possível que nós ainda estejamos trazendo dentro de nós hábitos errados, costumes que entristecem o coração do Senhor. E que nós continuamos caminhando como cristãos, mas fazendo coisas que não agradam ao coração de Deus. Então ele está dizendo, olha, se despoje completamente das coisas do velho homem, todos os pensamentos, hábitos, tudo aquilo que você fazia quando você estava no mundo e que é contrário à palavra de Deus, muda. E ele vai dar alguns exemplos como você deve fazer isso. Então, ele diz assim, versículo 25 diz, por isso, ele sempre vai dizer, tira uma coisa, tira a roupa velha e coloca algo no lugar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso aqui é tremendo no que ele está falando. Você tem que renovar o seu espírito no vosso entendimento, através da palavra do Senhor. Ele fala, revistais do novo homem, andando de forma justa, em retidão, que isso procede da verdade. Olá, Daniel, vem. Então, ele fala isso, olha, deixa a mentira. É um hábito errado que você tinha. Não, isso é sujeira, isso está sujando as tuas vestes. Você tem que buscar santidade. Então, retira a mentira e passe a falar a verdade. Irai-vos e não pequeis. Eu posso me irar contra o pecado, me indignar contra o pecado, não contra o pecador. Muitas vezes nós encontramos algo errado em alguém, nos iramos por aquilo que aquela pessoa está fazendo e acabamos jogando aquela ira, aquela indignação referente ao pecado para o pecador. E começamos a crucificar, a fazer todo o possível para acabar com ele. Como é que é possível? Ao invés de nós irmos na pessoa e mostrarmos, fazer com que essa pessoa se arrependa. E a palavra diz os passos certos para fazer isso. Se essa pessoa não se arrepende, traz alguém. O último passo é levar para a igreja. Mas o certo é isso. Por isso, não deixando a mentira, fale cada um a verdade. Aí você encontra um mentiroso e vai lá e acaba com ele. Não, mostra. Isso que você está falando entristece o coração do Senhor. Fale a verdade. Eu te ajudo. Ajude ele a crescer. Né? E quando ele fala, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, que a sua ira, a sua indignação, e principalmente se você estiver irado contra alguém que praticou isso, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixa passar de um dia para o outro. Por quê? Porque o diabo vai usar isso. É o que ele fala. Nem deis lugar ao diabo. Então, acerte com essa pessoa. Chega nessa pessoa. Não fale mal dela. Confronte ela pessoalmente. Não vai compartilhar o que essa pessoa está fazendo com outro. Você ficou indignado com o pecado dela? Em amor, ora, vai, conversa e tenta levar essa pessoa ao arrependimento. Olha só. Aquele que furtava, não furte mais. Tira uma coisa, põe outra. O que põe? Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que não edifica, mesmo que seja verdade, mas se não edifica, não fale. E sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E essa é a minha preocupação.
Eu sempre procuro ver, Senhor, o que eu estou fazendo que pode estar entristecendo o teu coração. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Então ele quer que você tire tudo isso que faz parte dos velhos trajes, do velho homem, e se revista das coisas do novo homem, que diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Bem, queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu estou lendo Zacarias e quando me deparei com essa passagem onde Deus está limpando Josué, então eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso com os meus irmãos, porque isso é algo que nós precisamos buscar santidade. Sede santos porque eu sou santo. E somente você buscando santidade, fazendo a respiração espiritual, momento a momento, se esvaziando do seu pecado, enchendo o espírito, que você vai ter autoridade para repreender Satanás e todos os ataques que ele possa fazer com respeito a você ou alguma pessoa da sua família. Aí, sempre que você está limpo, você tem autoridade e poder para tratar do assunto. Amém? Ok, queridos, essa é a passagem. Logo, logo, se alguém chegou atrasado, nós vamos colocar lá em Raul Nogueira Canal e você pode assistir e compartilhar com seus amigos, não é? Compartilhe na rede, tem muita gente colocando nas redes e isso é muito legal. César disse: a verdade está em Jesus e a verdade nos liberta. Aleluia, César. É isso aí, meu querido. E a verdade vos libertou. Amém? Muito bem, se alguém tiver mais algum comentário, pode fazer. E eu vou estar encerrando, orando e agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que esteve aqui presente. Tudo que eu estou falando vai lá para o nosso canal no YouTube. Lá nós temos mais de 400 mensagens, muito mais. E você pode entrar lá e procurar o tema que você queira. E nós temos ali podcast também, e toda quinta-feira nós fazemos, amanhã não vai dar porque amanhã é feriado, mas sempre nós estamos colocando algo lá. E você pode compartilhar, não é? Quando você estiver lá no YouTube, comenta. É muito importante isso, porque o YouTube, o Google vai entender que aquilo que nós estamos falando é relevante e ele vai então replicar, tá bem? Ok, pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês que esteve aqui. Foi realmente uma grande bênção nós estarmos juntos e que vocês possam estar orando uns pelos outros e orem por mim, pela graça, pela minha família, pelo nosso ministério e que Deus os abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque esses irmãos e irmãs estão aqui e estiveram juntos compartilhando dessa palavra essa que nos confronta, nos leva realmente a uma busca de santidade. Nós entregamos cada um deles aos teus cuidados, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Luziane, essa respiração não pode ser feita uma única vez, mas sempre, porque sempre estão. É isso aí, Lu. Muito bem, é isso mesmo. Todos os dias, viu? Todos os dias. Pisou na bola, já faz. Não deixa acumular. Amém? Lu, que Deus abençoe você. Um abração também no Max. José, abração a Maria. E que todos vocês continuem firmes no Senhor. Fiquem na santa paz. Amém. Bye, bye.